Calorosas saudações e se tal como os polícias estão QB chateados / revoltados com a situação atual, metam like neste vídeo e subscrevam o canal, que ajuda bastante para chegarmos aos 70 mil subscritores. Portanto, é só deixarem like e subscreverem. Para quem ainda não viu, há centenas, diria mesmo centenas, já de polícias à frente da Assembleia da República, pelo menos há cerca de 48 horas, e pelo que parece vai continuar, no sentido de protestarem contra aquilo que são as suas atuais condições de trabalho e até a nível de remuneração salarial, que acho que isso é o mais dramático. Portanto, vamos ver aqui 3 conjuntos de peças e perceber o que é que se está a passar e o que é que levou a isto. Vamos começar. A noite já ia longa, o frio já se fazia sentir, mas ninguém arredou pé. Foi em frente à Assembleia da República que centenas de polícias se mantiveram durante todo o dia. Pedem melhores condições de trabalho, um descontentamento agravado depois de ter sido aprovado um subsídio de risco para a Polícia Judiciária. Sabe o que é que eu acho piada? É que nestes momentos é que eu me lembro de que todas as dificuldades que os polícias já têm, quer a nível da sua remuneração salarial, quer pelo próprio trabalho, do exercício das funções das forças de segurança, ainda terem que ouvir, por exemplo, determinados movimentos ou partidos mais à esquerda a dizerem que não gostam da polícia ou que estão fartos da polícia ou tirem a polícia das faculdades. Mas depois, quando têm problemas a sério, não chamam o Batman nem o Homem-Aranha, não é? Chamam a polícia. Agora quer-se um suplemento igual? Não pode. Na minha opinião, não pode. Porque funcionalmente nós somos diferentes de uma PJ. Materialmente, corremos os mesmos riscos. Temos uma arma, temos ocorrências, às vezes muito mais graves que a da Polícia Judiciária, deveríamos ser considerados nos suplementos. Deveríamos, nem que fosse 100 euros ou 200. A gente também não quer, eu não quero 900 euros, mas quero ter um ordenado digno. Eu acho que isto é um problema. Ou seja, esta parte final em que este senhor diz, e o máximo respeito, atenção, eu não digo isto como uma falta de respeito, mas eu acho que aqui estamos a ser benevolentes com o governo. Eu não quero 900 euros, não. As pessoas devem querer, devem exigir isso ao governo. Se me perguntarem, é execuível neste momento? Não, não é. Claro, pela estagnação económica que temos há 20 anos. Mas nós devemos tornar isso execuível. E devemos exigir isso a quem tem funções executivas governamentais em Portugal, que no caso é o governo de António Costa. Ainda. Portanto, temos que ser exigentes com eles. E não se está a passar isso. E pior do que tudo é que há muito boa gente, e não me refiro só por forças de segurança, eu acho que é uma questão mesmo cultural, se houver um pequeno aumentozinho, em que se calhar quase metade desse aumento até vai para o Estado, ainda dizem, até podia ser pior. Não, nós temos que ter qualidade, nós temos que ter criação de riqueza, porque se não houver criação de riqueza, não há capacidade para redistribuir essa riqueza. Quer pelos polícias que deviam ter mais seguro de risco, quer pelas enfermeiras ou enfermeiros que deveriam ser considerados uma profissão de desgaste rápido. Enfim, os casos são inúmeros. Mais de 8 anos que este governo está em funções e a única coisa que nos deu foram 69 euros. Portanto, isto é promessas que nunca foram cumpridas. Só uma parte, este senhor aqui diz 69 euros de aumento nos últimos 8 anos, correto? Vamos assumir que em termos nominais foram 69 euros, correto? Mas se a inflação nos últimos 8 anos foi 10%, que na verdade até foi mais do que 10%, mas vou ser muito, muito simpático, vamos assumir que são 10%, então significa que em termos reais é retirar 10% a 69 euros. Portanto, é retirar 6,90 € a isso tudo. Portanto, estamos a falar de um valor até mais próximo dos 60 euros na realidade do que propriamente em quase 70, em termos reais e não nominais. Portanto, estão mais pobres até do que se pensava que estariam. Portanto, eu acho que a calculadora do Sr. Ministro vai ter que reformular os cálculos e ver que efetivamente não é aqueles 2 mil milhões, como ele diz, que é o maior orçamento uma vez que a PSP e a GNR tiveram. Acho que está um bocadinho desfasado da realidade. A par dos salários, estão também em causa as condições precárias dos meios com que trabalham. Os polícias avisam que há esquadras sem um único carro patrulha operacional. O governo diz estar ao lado das forças de segurança e esta manhã no Parlamento José Luís Carneiro lembrou o reforço orçamental que foi feito. Eu só gosto daqui um pormenor interessante que é o governo está ao lado das forças de segurança. Por acaso até faz sentido, não é? Porque José Sócrates foi preso, portanto, efetivamente, quando estava na cela, estava ao lado das forças de segurança. António Costa, pelo andar da carruagem, também vai pelo mesmo caminho. Portanto, eles estão ao lado das forças de segurança, mas é porque acabam presos. Entre 2023 e 2026 está em curso, no âmbito do acordo de rendimentos, um aumento salarial médio de 20% para as forças de segurança, que teve em 2023, para quem entra na função, o maior aumento de sempre de 100 euros na base e que a previsão do aumento médio para a base da carreira chega mesmo aos 29% entre 2023 e 2029. Eu vou dizer uma coisa que pode ser extremamente
impopular até no nível de agregar votos publicamente, mas Portugal tem funcionários públicos a mais. É inconcebível, até porque nos últimos 8 anos aumentámos o número de funcionários públicos em cerca de 200 e tal mil número de trabalhadores na função pública. Temos funcionários públicos a mais. Isto é feito no sentido em que o partido de poder consegue tornar dependente o voto e o salário daqueles que depois vão votar neles por questões de dependência salarial. E não deveria acontecer. E temos muita função pública, que obviamente não se trata das polícias, nem dos médicos, nem dos enfermeiros, nem professores, mas há muita profissão na função pública, nomeadamente na classe política, que poderia, não é? Poderia simplesmente diminuir o gasto orçamental, numa política retracionista bastante interessante. Ainda bem que há deputados que hoje falam de 1.080 euros líquidos, quando há alguns meses atrás falavam de 800 euros líquidos na entrada da Polícia de Segurança Pública. A insatisfação dos polícias não é de agora, mas a ausência de respostas do governo, dizem estes profissionais, agrava. Só a resolução dos problemas vai pôr fim aos protestos que acontecem de norte a sul do país. Em Castelo Branco, a noite também foi de vigília, com centenas de polícias concentrados em frente ao comando distrital da PSP. Só um à parte, o José Luís Carneiro a falar publicamente tem mais genica do que o próprio Pedro Nuno Santos, mesmo usando aquela gola alta a Steve Jobs. Fiquei surpreendido negativamente pela negativa com o Pedro Nuno Santos, positivamente com o José Luís Carneiro. Mas bom, isto foi a primeira parte da explicação, no sentido ainda vamos ouvir aqui mais um polícia a falar, creio eu. Não podemos apontar esta responsabilidade aos profissionais da Polícia de Segurança Pública. Nós temos que apontar esta responsabilidade ao governo português, porque foi o governo português que não investiu na frota da Polícia de Segurança Pública, foi o governo português que negligenciou a manutenção destas viaturas. Assim como é o governo português que se esqueceu dos polícias e os polícias uniram-se numa causa e estão, se calhar, para durar aqui presentes dia e noite até verem a sua situação resolvida. O que acontece aqui, e é importante que nós percebamos, é um problema de desenvolvimento económico. Nós, para termos desenvolvimento económico, é preciso, em primeira instância, termos crescimento económico, ou seja, criar riqueza comparativamente àquilo que tínhamos anteriormente. Se não existir esse crescimento económico, a riqueza ou o valor acrescentado, sinónimo de rendimento, que criamos nessa espécie de conjuntura temporal, não vai permitir que haja uma redistribuição na cultura, na defesa, no caso em concreto, na educação, seja onde for. Portanto, não havendo crescimento económico suficiente, não estamos a permitir que exista desenvolvimento económico posterior, nomeadamente no investimento das Forças Armadas. A realidade é essa. E nas forças de segurança e etc. Aliás, até em termos de defesa, genericamente falando, nós estamos abaixo do valor percentual de gasto em percentagem do PIB para o Ministério da Defesa, comparativamente àquilo que a NATO diz que seria saudável nós colocarmos. Portanto, é importante perceber que efetivamente há uma irresponsabilidade do Governo neste aspecto da redistribuição, mas há, em primeira instância, responsabilidade do Governo em não aplicar uma política de crescimento económico que permita depois redistribuir a riqueza por estes setores de atividade social. Fora, essa viatura está inópera, é afirmativo. E isto é o porquê. Agora o início, ok? Esta parte da peça é o porquê disto ter tudo começado. Afirmativo, este vai tentar resolver o problema, mas de momento é afirmativo. Foram parando um a um 50 carros inoperacionais, mais de metade da frota automóvel da PSP em Lisboa. Um claro grito de revolta do... Portanto, mais de metade da frota automóvel. Portanto, há 50 carros inoperacionais, não é? Mais de metade. Mais de metade. Enfim, pois, quando a malta diz nas filas de espera, não são só nos hospitais, professores sem alunos, ou neste caso alunos sem professores, assim é que é. Transportes públicos que não existem, carros da polícia que não funcionam. Os elementos policiais que deixaram assim de ir às ocorrências. Na impossibilidade de fazerem greve, foi a forma que encontraram de colocar o país de olhos postos nas fragilidades da polícia. Os baixos salários e as precárias condições dos meios com que trabalham foram a gota de água. Os veículos... Como é que isto é possível andar assim? Como é que isto é possível? Por amor de Deus. Este pneu está mais careca que o Santos Silva. Por amor de Deus, isto é trágico. Estou a falar a sério, isto é gravíssimo. Ainda por cima, às vezes, a polícia tem que fazer condução mais brusca, não é? Em perseguições, é normal. Enfim, não é que seja normal, mas é frequente. E os pneus estarem assim... é um perigo. Mais depressa morre o polícia do que propriamente o assaltante. Estão neste estado. Pneus gastos até ao limite, motores avariados ou prestes a avariar.
A divisão policial de Loures é o maior calcanhar de Aquiles para a Polícia de Segurança Pública. São constantes as faltas de meios nesta área. Só uma parte, eu há pouco tempo atrás fui com o deputado do Chega, o Bruno Nunes, fazer uma espécie de visita aos bombeiros voluntários de Camarate, que é uma freguesia de Loures, e já na altura, embora eles estavam dotados de bom material, mas às vezes, se forem ver, está no canal do Resiste, já havia uma menção de alguma falta de material e de assistência por parte daquilo que existia em termos do Governo Central, não propriamente do problema da autarquia, mas por parte do Governo Central. Portanto, isto não é apenas uma questão relacionada apenas com as polícias, é uma questão generalizada com todos os serviços públicos. Para que tudo corresse dentro da normalidade, no que à segurança diz respeito, seriam precisos pelo menos 9 carros patrulha para aquela que é a maior divisão do país da PSP. Atualmente existe apenas um carro para toda esta área, que conta com quase 400 mil habitantes, o que coloca em causa a segurança da população. Portanto, há um carro. Há um carro. Eu já habitei em Loures quando era mais novo. Loures é dos maiores concelhos do país. Eu acredito, não sei se ainda é este, com as alterações, mas acho que era dos 10 ou 20 maiores concelhos do país. Não estou em erro. Verifiquem, por favor, mas é um concelho bastante grande. Haver um carro para o concelho de Loures é ridículo. É ridículo. Um carro inteiro para 400 mil pessoas. Um carro inteiro para 400 mil pessoas. Por amor de Deus. Se houver agentes que estejam a realizar circulação em viaturas que não têm essa revisão, devem naturalmente deixar de o fazer, devem comunicar às respectivas FIAs, porque estão a incumprir com a própria legalidade. Mas isso foi reportado. Isso foi reportado pela própria polícia. O que aconteceu é que não houve uma resposta por parte da entidade governamental do Governo Central. Ou estou a pensar mal? Quando os agentes da autoridade são garantias de cumprimento da legalidade. E foi o que fizeram. A questão é que são tantos os carros nestas condições que houve divisões que ficaram sem patrulhamento. Os casos mais críticos durante o protesto da polícia... Isto é um pneu, não é? Isto é um pneu. Isto é um pneu. Foram mesmo a segunda divisão, que tem áreas como Olivais e Chelas, e que esteve sem uma única viatura esta segunda-feira. Claro, e Chelas, como sabemos, é uma zona super tranquila. O mesmo aconteceu esta terça-feira, na 5ª Divisão, em Lisboa. Durante a nossa reportagem em terreno, testemunhámos a chegada de viaturas dos comandos de Leiria e Santarém. Isto é ridículo. Como é que é possível? Como é que é possível? Portanto, eu creio que estavam a falar ali de Loures, não é? Que é apenas um carro para 400 mil pessoas, e depois têm que vir carros de Leiria, que estão a 150 km, para vir para Loures, para o distrito de Lisboa, não é? Onde, enfim, há ali zonas onde a criminalidade ocorre com alguma frequência. Quem é de algumas freguesias do concelho de Loures saberá do que é que eu estou a falar. Portanto, enfim... Que vão reforçar a divisão de Loures, mas também esquadras de toda a área metropolitana de Lisboa. O murro na mesa está dado. Os operacionais deixam a clara certeza que não vão mais compactuar com as faltas de condições que os colocam em perigo. Um cenário que alertaram durante meses a fio e que aparentemente ninguém quis ouvir. É importante que nós comecemos a perceber que sem a polícia a sociedade não funciona. Há uma hierarquia social pela qual nós nos regemos a nível civilizacional, não é? E é preciso alguém para manter essa ordem. Claro que essa alguém também tem que ser vigiado por outras instâncias, não é? Governamentais ou não é? É para isso que serve o equilíbrio de poderes em democracia. Mas se quem faz o controle daquilo que é o bem-estar social não tem capacidade para isso, quer a nível salarial, quer a nível dos recursos disponíveis, então deixamos de estar daquilo que é o equilíbrio perfeito entre a ordem e o caos e entramos somente no caos, que é o que está aqui a acontecer. Enfim, todo o meu apreço e força para as forças de segurança. Não sei se vão continuar lá mais tempo ou não. Se continuarem, muita força para vocês. Um grande abraço e obrigado pelo vosso trabalho. Para terminar, peço-vos que metam like no vídeo, muito importante, ok? Subscreverem o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores, partilhem também o vídeo com quem conhecem, com quem não conhecem, e podem seguir-me também aqui nas redes sociais, creio que estão a aparecer aqui no vosso canto superior direito, exatamente, meu esquerdo, e por hoje ficamos por aqui. Como é habitual, meus amigos, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.